Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. É uma grande alegria estar aqui com você, trazendo conteúdo relevante, trazendo muita informação e ajudando você, que eu sei que eu ajudo, né? Porque as pessoas me dizem que sim, ajudando você a escrever o seu livro, a realizar o seu sonho de ser um autor, uma autora publicado, e ter o seu livro em mãos. Eu sei o que é isso, né? Também tenho o meu aqui, fico muito feliz com ele. E hoje o assunto é sobre livro independente. Então, vou trazer para você algumas questões que eu sei que vão te ajudar a entender melhor como funciona essa coisa de publicar livro independente. Aliás, publicar ou não, né? O que está tudo implícito aí quando a gente fala de livro independente? Tem muita coisa sim, mas eu vou te ajudar já já. Eu sei que você quer compartilhar com o mundo as suas histórias, o seu conhecimento, tudo aquilo que você acumulou talvez na sua vida e que você quer mostrar para as pessoas. Você sabe que pode ajudá-las, você sabe que pode contar histórias que vão transformar a vida delas. E qual que é o melhor meio para se fazer isso? O nosso querido livro, né? Ainda assim é a melhor forma de você passar conhecimento, de você registrar tudo aquilo que você tem para que uma outra pessoa possa ler. Nós temos tantas mídias hoje em dia, mas nada substitui o livro e nem vai substituir. E por isso nesse vídeo eu vou falar sobre a publicação independente. E quando a gente fala de publicação independente, é bom lembrar que é aquela que a gente não utiliza uma editora tradicional, né? Você, como autor, vai fazer todos os trâmites para publicar o seu livro. Mas depois eu vou dar mais detalhes, tem uma divisão aí, não é tão simples assim. E é bom dizer também que, diferentemente do que muitos autores pensam, publicar um livro independente não é uma tarefa tão simples, tá? Por quê? Porque existem muitas fases, muitas variáveis, muitas coisas que precisam ser decididas, precisam ser planejadas, e às vezes o autor, por falta de conhecimento, por falta de entender o processo mesmo, é natural, né? Não é obrigado a saber, mas por falta de conhecimento ele acaba incorrendo em erros. Erros que vão deixar o seu livro de uma forma muito amadora, com uma aparência talvez de que foi feito mais ou menos, né? Às vezes a capa não combina com o miolo, com o título ou com o assunto que está sendo abordado e assim por diante. Então tem muitas coisas que podem fazer com que o seu livro perca qualidade e o leitor vai perceber isso. Ele fala, mas esse livro aqui foi feito mais ou menos, não é um livro profissional. E você sabe que muitas vezes, muitos autores chegam para mim exatamente com essa queixa. Eu fiz o livro, mas ele ficou com uma cara tão comum, tão sem graça. Esse livro não me representa, esse livro não era o que eu queria. E aí eu vou contar para vocês, para consertar é mais difícil e mais caro e mais problemático, né? Então, por isso eu insisto, né? Aprenda o processo, aprenda como funciona. A partir disso, você pode tomar suas decisões e fazer da maneira que achar melhor. E nesse sentido, tem uma ótima notícia para você. O livro independente pode ser, sim, sinônimo de qualidade, sinônimo de algo muito bem planejado, não ficar nada a dever para qualquer editora, e você ter um produto que você vai dizer, olha, eu tenho orgulho do meu livro, porque isso aqui realmente me representa, é aquilo que eu queria expor, é como eu me sinto, né? Eu fico pegando meu livro aqui o tempo todo, porque é exatamente o que eu sinto, sinto orgulho do que está aqui. É exatamente isso que eu queria, dessa forma que eu queria apresentar o meu conteúdo, né? E assim, é um livro independente, gente, então é possível sim, e eu vou provar para você que dá para fazer e dá para fazer muito bem feito. Então assim, nesses anos todos, né, são mais de 20 anos aí trabalhando como editor, né, agora como autor também, eu desenvolvi técnicas e processos para a gente ter livros de qualidade. Você pode ver aqui atrás de mim, tem muitos livros, né? Tem alguns aqui também, nossa querida Lourdes, né? Olha que livro lindo. Então assim, a gente desenvolveu técnicas, processos para que a gente melhore a cada vez, para que a gente acerte cada vez mais, a gente tenha produtos de qualidade
e que vão encher os olhos não somente do autor, né, de orgulho, mas também do leitor. Falar, eu quero esse livro porque ele está muito bonito, está muito bem feito, e depois quando vai ler, o conteúdo realmente compensa todo aquele esforço, né, porque o retorno do leitor é muito bom. Eu também preciso dizer para você que nós vivemos numa época de, assim, de muitas possibilidades, né? Não somente falando de internet, coisas eletrônicas, mas em serviços gráficos, que era uma coisa que há décadas atrás você não poderia publicar dessa maneira como nós publicamos hoje. Depois eu vou explicar com mais detalhes, mas a gente só tinha gráficas que faziam em grandes quantidades. Então, se você quisesse fazer uma tiragem do seu livro, você teria que fazer talvez 1000 exemplares, né? Você já teve 1000 exemplares na sua sala? Você sabe o que é isso, né? Você quase desestrutura o prédio ou a casa, né? Porque é muito peso, né? Muito peso, muito incômodo. E para vender 1000 livros sempre demora o seu tempo. Então, hoje em dia não. Nós temos outras maneiras, outros processos. E por isso, sim, qualquer projeto é viável, qualquer projeto pode ser feito. E eu vou mostrar para você agora como e quais são as opções. Bom, eu nem preciso dizer, mas eu vou dizer. Não preciso, mas eu vou. Que a nossa conversa aqui é sobre publicação, né? Eu estou dizendo o processo de publicação. Mas, para se publicar, você precisa de um texto, né? Então, o texto tem que estar muito bem escrito, tem que estar muito bem revisado, muito bem trabalhado, muito bem ter passado por mãos que leem, te dão um retorno para que você melhore ele e assim por diante. Então, dito isso, né, vamos pegar vamos imaginar que o seu texto sim está maravilhoso, está perfeito e você vai publicar. Publicar é um processo de publicação, são várias etapas, são várias coisas a serem planejadas. E aí eu elenquei aqui 3 opções que você pode considerar na hora de querer publicar o seu livro. E a primeira delas é a editora tradicional. Bom, você já sabe, né? Comentei um pouquinho antes, mas a editora tradicional é aquela que vai pegar o seu original, vai falar, eu quero, eu pago por ele, ou eu pago todos os custos que estão envolvidos na produção do livro, você não vai pagar nada, e eu vou te dar, vou pegar os teus direitos por um período, e eu vou te dar de 5 a 10% de royalties das vendas que ocorrerem. Então, assim, você não paga nada no processo, então isso sim é editora. Tem muita gente se passando por editora, mas não é editora, é prestadora de serviço. Tem uma grande diferença. Então, eu sou prestador de serviço. Tá muito claro isso. Não é um crime. Eu sou prestador de serviço, mas eu não digo que eu sou editora. Então, a editora tradicional vai pegar o seu texto, o seu original, vai publicar e não vai te cobrar nada. Ela vai te dar rendimentos, royalties posteriormente. Então, assim, é sempre uma grande questão conseguir uma editora que publique o seu texto. Não tem tantas editoras assim para publicar tanto texto que é escrito, essa que é a verdade. E aí as editoras têm a sua linha editorial, elas escolhem o que elas querem publicar, elas vão escolher muito bem, porque na verdade é um negócio, elas querem ganhar dinheiro com isso, não sei se você sabia. Sim, elas querem ganhar dinheiro com isso. E aí elas vão escolher o seu texto se acharem que está dentro do que elas querem, que elas veem potencial e assim por diante. Por isso, muitas vezes, elas preferem pegar um texto que está lá no exterior, que foi feito lá, já foi testado, já foi lido, já foi dado feedback, já teve todo um trabalho de marketing em cima, que já tem uma fama. E aí a traduzir e publicar é muito mais garantido, não sei se é garantido, mas tem muito mais chances disso já partir de um caminho mais à frente do que um autor que está começando. Então, essa é a opção da editora tradicional. A segunda forma é aquela autopublicação. Então, assim, é o próprio autor que vai fazer tudo. Ele vai trabalhar o seu texto, ele vai contratar ou ele mesmo fazer uma capa para o seu livro, ele mesmo vai fazer uma diagramação, ele mesmo vai pensar tudo. É a autopublicação. Ah, Sandro, você sempre fala mal de quem faz o livro sozinho. Não, eu não falo mal de quem faz o livro sozinho. Pelo contrário, é uma pessoa extremamente corajosa que encampa todo o seu trabalho sozinho. Mas tem alguns detalhes. Como eu falei antes, é muito
perigoso você não enxergar algumas coisas por não conhecer o processo, por não saber tudo que está envolvido. Então você pode talvez esquecer algum aspecto, você pode deixar coisas de fora, você pode às vezes colocar algum elemento que não faz a menor, né, não diz nada para aquele projeto. Às vezes a capa não conversa com o conteúdo, não conversa com o miolo e assim por diante. Então, às vezes, por falta de conhecimento, esse projeto de autopublicação pode dar errado. Conheço autores que fazem tudo sozinho, como o meu grande amigo o Ângelo Asson, grande abraço, ele faz tudo sozinho, inclusive ele imprime o livro sozinho. E dá certo, e fica muito bom. Mas, se você não tem conhecimento, você tem que procurar ajuda, né? E a ajuda sempre vai te dar outras possibilidades. Quando você coloca o seu trabalho para uma pessoa que já tem experiência, ela vai te dizer, por que você não faz assim? Por que não faz assim? Então, faça sim, mas tente se cercar de pessoas que te ajudem, que te mostrem o processo, caso você ainda não conheça. E nem preciso dizer que é a forma mais barata, no sentido de custo mesmo, de produzir o seu livro. Um cuidado, mais uma vez, né? O barato às vezes sai caro. E às vezes consertar o barato também sai muito mais caro ainda. Então, se for fazer uma autopublicação, faça com cuidado, procure conhecer muita coisa, conhecer o processo para que você consiga também ter um bom produto, uma boa qualidade para apresentar ao seu público. E a terceira forma de fazer de forma independente é o que nós fazemos aqui no Café do Escritor, que é você vem até a gente, contrata os nossos serviços, né? Você contrata um editor que vai ajudar você a planejar o livro inteiro. Então é um projeto, né, completo, é uma coisa que a gente não faz só, eu vou fazer só diagramação. Até poderia fazer, sabe? Mas às vezes o que acontece é o seguinte, às vezes eu vou colocar meu nome lá num livro que eu não fiz o resto. Então aparece lá, Sandro Bier, né, responsável por isso, por aquilo. Mas e o resto? Né? Eu já tive problemas assim. O autor contratou uma coisa, contratou uma diagramação, foi isso, e aí de repente apareceu o texto, falou, olha, o texto, Sandro, o texto está cheio de erros, né? A revisão foi muito mal feita. Eu falei, mas eu só fiz a diagramação, eu não fiz a revisão. Você trouxe o texto revisado, quer dizer, então, a partir daí, comecei a fazer somente projetos completos, porque eu consigo te dar a solução completa, de qualidade do começo ao fim, para que você tenha, chega no final do processo e fala, olha, é isso aqui, valeu a pena, uma coisa conversa com a outra, o livro tem unidade, a capa, ela reflete o que está no conteúdo, o miolo também reflete o que está na capa, os elementos, né, estão ali, todos eles planejados, não tem nada fora do lugar, e é isso que interessa, é isso que vai dar essa certeza para o teu leitor de que ele tem um produto de qualidade na mão. E um adendo aqui, o editor, ele vai te dar a real do teu livro, tá? Então já espere isso, ele vai te dizer a verdade. Então se você não quiser a verdade, então melhor nem procurar. Porque é isso que a gente faz, né? Eu sempre falo que eu sou pago para ser chato. Eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que dizer, olha, isso aqui não funciona. Pode ser uma linda imagem para uma capa, mas não funciona para o teu livro, porque o teu livro é outra coisa. Às vezes muitas vezes a gente muda o título, porque aquele título do autor, né, faltou alguma coisa. E aí tem que ter uma abertura do autor para justamente aceitar essas mudanças, porque se a pessoa não aceita mudanças, aí eu não tenho o que fazer. Porque como são serviços pagos, eu tenho que entregar alguma coisa. Mas eu só posso fazer a mágica acontecer se o autor aceita isso. Então tem toda uma relação de confiança aí, precisa ter, porque senão não funciona, para que você tenha justamente esse livro na sua melhor versão, na sua melhor possibilidade. Bom, essas são as 3 formas de publicar. Mas ainda tem questões gráficas que eu queria abordar com você. Então comentei lá no começo que há décadas atrás a gente não tinha as opções que tem hoje. Então hoje você tem muitas opções para imprimir o livro, tá? Vamos falar de impressão. Você tem a Amazon, que você vai subir o seu livro lá gratuitamente, então você pode fazer isso, depois você recebe os royalties. É um pouco complicado de entender como é que a Amazon faz esse cálculo, mas você recebe royalties das vendas. O que eu quero dizer com isso é que
Não que o e-book não seja bom, pelo contrário, ele é uma ótima ferramenta para marketing, para você chegar onde você não consegue chegar com o livro físico. Mas a minha dica é: invista no livro impresso. O livro impresso sempre vai ser uma referência, vai ser uma força, vai ter muito valor, porque as pessoas entendem que isso aqui foi muito bem trabalhado. Invista no livro físico, porque você pode entregar na mão da pessoa, você pode autografar, você pode ter sessão de autógrafos, pode fazer um evento. Em todo lugar que você for, você leva o seu livrinho debaixo do braço. Se você falar em algum lugar, vai em uma escola, vai em uma palestra, vai em uma aula, você leva o seu livro junto e ele sempre vai sustentar a sua imagem, seja lá qual for a área, de qual área você é. Bom, você no mínimo é autor, né, quando você tem o seu livro. O e-book é muito difícil de fazer isso. Você fala assim, clica lá depois da palestra, clica lá e baixa o meu livro, né? Não sabe como é que é. Na hora de fazer, ninguém faz. Mas se você tem o seu livrinho lá, impresso, as coisas são diferentes. Então essa percepção do público pelo livro impresso só aumenta. E eu realmente incentivo você a, quando for planejar o seu livro, também já pensar no livro impresso. Como eu falei, hoje em dia não precisa fazer uma montanha de livros, você faz uma quantidade sob demanda que você possa, guardar e quando faltar, você faz novamente, é simples assim. Então esse foi um pouco do negócio do livro voltado para o livro independente. Espero que você tenha conseguido entender e também possa te ajudar no processo que você vai decidir da forma que você vai publicar o seu livro. Entenda que tem que ter conhecimento, tem que conhecer o processo, tem que aprender constantemente, isso vai te ajudar também a você depois vender o seu livro. E aqui no Café do Escritor a gente faz tudo isso e muito mais. A gente te ajuda desde trabalhar o texto, como mentoria, leitura crítica, a gente tem cursos, como começar a escrever um livro de ficção, a gente vai ter mais cursos aí também. A gente te ajuda em todos os processos de publicação, se caso você se decidir por isso. Então, desde trabalhar o texto, ver a parte do design, os registros, a gente te dá uma consultoria durante todo o processo. São 6 meses quando você fecha um processo, uma publicação com a gente. 6 meses de consultoria para te ajudar em todas as fases. E a gente tem o nosso selo, Página Nova, que você pode publicar. Tem algumas regrinhas para você publicar, mas você pode ter o selo, você participa de uma comunidade de escritores que é muito boa. A gente conversa muito, a gente troca muitas informações, a gente se ajuda, né? Porque a comunidade é para isso. E você pode fazer parte disso. Também tem live de lançamento, tem todo um glamour aqui no Café do Escritor. Então, minha gente, muito obrigado. Sim, e tudo isso que eu falei está aqui embaixo do vídeo, tá? Clica ali embaixo, você vai encontrar todos os contatos. Quer mandar um texto para a gente avaliar? Clica lá que você vai achar, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Espero que tenha gostado e a gente se vê em outro momento. Um grande abraço, até mais.